está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, ao vivo, em formato também de videocast. Você pode nos assistir a partir de agora com os principais acontecimentos da conjuntura política do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, hoje estou na apresentação do 3x4 novamente com meu companheiro de redação Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de Fato. Bem-vindo de volta, Igor. Deu um tempinho para a gente poder falar sobre a situação da mulher negra latino-americana. Abriu espaço para a Monize e para as nossas convidadas, mas está de volta, né, Igor? Grande programa. Fiquei de audiência, foi um ótimo programa. Participação da Paula, da deputada Paula, da Juliana Gonçalves. Tô feliz de estar de volta. E mais feliz ainda, muito mais feliz ainda, com o retorno de José Genuíno, ex-presidente do PT, deputado constitucionalista. Muito bem-vindo. Boa volta, viu, comandante? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Passamos por uma travessia delicada, mas estamos administrando bem, tá certo? Tanto política como pessoal. E é um prazer estar aqui com vocês e com os que acompanham esse programa tão importante. Eu já estou preparando o programa que celebrará seu centenário, José Genuíno. Olha que axé. Ótimo, tomara que... A minha mãe completou 100 anos, faleceu, Então, excelente indicação genética de que você chega lá. Estaremos aqui comemorando esses 100 anos. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Professor, grande mestre da gente, grande companheiro. E você que está nos assistindo, ouça e assista o podcast 3x4 a partir de agora no YouTube do Brasil de Fato, nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter, né, gente? Vamos de Twitter. Também o programa vai ficar disponível depois da exibição nas plataformas de streaming, então você pode ouvir de qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser, no Spotify, no YouTube Music, no Deezer, enfim, na sua plataforma preferida. Manda sua mensagem, entre em contato com a gente quer saber o que você pensa. O nosso debate hoje é bem importante, tenho certeza que você já imagina do que se trata. E lembre-se que estamos também ao vivo na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM na Grande São Paulo. É um prazer estar no seu dial. Bom, e o programa de hoje não tinha como ser diferente. A gente vai falar sobre a atual situação da extrema-direita brasileira em tempos que sinalizam crise e ruptura para o campo. A lista de trapalhadas teve como cereja do bolo o tarifaço Trump, oficializado pelo presidente dos Estados Unidos ontem, e a prisão da deputada Carla Zambelli na Itália. E tem mais, viu? O avanço das investigações sobre a tentativa de golpe, as farpas trocadas entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira por causa da taxa Trump, o afastamento de governadores de Bolsonaro e a própria situação do ex-presidente, que hoje está de tornozeleira eletrônica, além de inelegível, respondendo a processo na iminência de uma prisão. É assunto pra caramba, hein? É muito assunto. E aí, Nara Lacerda, hoje, para comentar esse arsenal de temas, temos aqui Paulo Roberto Souza, cientista político, professor da FESP e pesquisador do Instituto Democracia em Cheque. Falei certo? Sim. Então tá. É sempre bom receber. Eu fico feliz quando o Paulo vem. A gente tem uma troca boa aqui. Temos uma aposta, viu, José Genuíno? Temos uma aposta para 2026 sobre a eleição, sobre a possível candidatura do Tarcísio de Freitas. Mas falamos disso no ano que vem, né, Paulo? Exatamente. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço mais um convite e vamos nessa. Vamos nessa. Paulo, eu vou abrir contigo, então. Até chega a parecer engraçado, tá? Esse episódio todo é uma coisa bem de... A Nara falou de trapalhada, um episódio dos trapalhões, né? Essa empreitada solitária do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ficou difícil dos seus pares defenderem no Brasil. Eu queria que esse erro, esse cálculo político equivocado do Eduardo Bolsonaro pedindo uma interferência dos Estados Unidos dentro do país, um pouco juvenil, não? Um pouco para um deputado federal dos mais votados da história brasileira, não te parece um pouco infantil ter tomado essa atitude tão precipitadamente?
O Igor foi muito elegante nessa pergunta agora. Né? Infantil, para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa. Não sei se vocês lembram na minha outra participação no podcast, né? Eu fiz questão de destacar naquele momento, no início desse tumulto, que o Eduardo era exatamente aquele com menos capacidades ali, né? Dos filhos, e ele foi reafirmando, né? Eu acho que mais do que o infantil, a gente pode olhar pro Eduardo, para algumas outras dessas figuras, né? Como alguém, um azarão, um underdog, né? Como se fala em algumas teorias políticas, de alguém que, quando vê uma oportunidade, né, de se dar bem a qualquer custo, ele vai até o fim, porque ele tem, na cabeça dele, ele vai ter poucas oportunidades de conseguir. Ele faz isso dentro de um contexto onde o pai dele efetivamente está cada vez mais provado, né, de que ele articula uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Tudo indica que ele deve ser responsabilizado por isso, né? E cada vez mais quanto mais ele tensiona, mais avança suas restrições, inclusive de liberdade, né? E ele viu então aquela oportunidade de mudar o seu posicionamento de alguém quase como de um baixo clero, como um filho, né, um dos filhos ali, o filho talvez o mais mimado daqueles que está muito mais ali pela figura do pai do que pela capacidade própria, para alguém que possa ser essa cara dessa extrema-direita, que vai precisar, evidentemente, de novas lideranças que lhe dê seu rosto e uma capacidade de articulação, né? Obviamente isso está saindo o tiro está saindo pela culatra, a gente está vendo o que está acontecendo nos últimos dias, mas provavelmente ele vai insistir até o último momento, enquanto enquanto ele puder fazer isso. Não é à toa que ele tenta, por exemplo, nos últimos dias centralizar diversas figuras dessa extrema-direita, notadamente uma das mais emergentes, que é o Nicolas Ferreira, né? Por quê? Porque abre-se agora uma janela de oportunidade dentro do campo da extrema-direita de ocupar esse espaço, né, de ter uma fidelidade político-partidária eleitoral de cerca de quase 20% do eleitorado brasileiro, que, né, vai se apresentar e vai ser muito relevante, pelo menos já numa disputa de primeiro turno nas eleições do ano que vem. E aí, vou falar agora com o Genuíno, porque a gente trouxe aqui os elementos que não envolvem nem o que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e ministro Alexandre de Moraes, a tal da Lei Magnitsky. Essa pergunta só ficou comigo porque a gente achou que eu ia dar conta de falar esse nome. Não deu certo. Mas qual que é a sua opinião, Genuíno, em relação a essas sanções personalizadas que vêm desse bololô, dessa bagunça toda, que foi relatada aqui agora para a gente, e entra também como uma decisão influenciada por esse filho de Bolsonaro? Olha, a gente tem que analisar, além das aparências, o que tem não visível. E eu acho que tem muita coisa que nós temos que tirar o véu para dar visibilidade. Primeiro que não é novidade que os Estados Unidos reorientou a estratégia de dominação no Brasil com o golpe de 2016. A preparação do golpe foi produto de algumas iniciativas americanas, que não era Trump, né? Em relação, por exemplo, ao pré-sal, em relação à lei da partilha, em relação aos fundos sociais como Previdência, a relação trabalhista, e principalmente com uma questão estratégica, que eu acho que não está aparecendo devidamente. O continente sul-americano, que o Brasil integra como 12 países que integram o continente sul-americano, é o subcontinente do mundo mais rico em proteína animal e vegetal, minérios, está aí, terras raras, pré-sal, no caso do Atlântico, e mercado. E ele comporta áreas estratégicas, que é a Amazônia, Cordilheira dos Andes e Bacia do Prata. Os Estados Unidos, para isso é estratégico. Quando o Marco Rubio disse que era quintal, ele estava sendo coerente com a estratégia de dominação do imperialismo. Eu acho que eles colocaram o Brasil, a partir do golpe de 2016, numa encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada. O Brasil vai ser um país dominado politicamente, à la Porto Rico, ou o país é soberano. E a soberania quer dizer justiça social, democracia e independência. Nesse sentido, o surgimento de uma extrema-direita
entreguista, não é nacionalista, ela é entreguista, vassala, que coloca o interesse de uma família acima de tudo, você tem todas as atrapalhadas. Você pode analisar que o 8 de janeiro foi atrapalhada, você pode analisar que o que eles fazem contra o Supremo é uma atrapalhada. As tentativas de golpe foram atrapalhadas sucessivas. Agora, qual é a questão de fundo? É que o sistema imperialista está decadente. E o Trump é um policial de um império decadente que tem armas e poder financeiro. E ele precisa de ter fiéis escudeiros nas áreas estratégicas. O Brasil é uma área estratégica. A 7ª economia do mundo. Com as fronteiras com 12 países. Com a população que tem. E com o potencial mundial que o Brasil tem, é um problema para ele. E está no quintal. Tá certo? Então, no meu modo de entender, nós vamos ter muitos lances dessa disputa. A extrema-direita está sofrendo algumas derrotas, mas não está sendo liquidada. As trapalhadas da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, essa turma aí, eles estão seguindo o roteiro estratégico, ao modo deles. Esse pessoal não tem nível, não tem preparo. Não é o Juraci Magalhães que, quando deu o golpe de 64, dizia o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Sim. Não é como o Bob Field, Roberto Campos. Não é como a turma... Bob Field, né? Não é como a turma do governo Médici. Não, é uma turma mais escancarada. Por quê? Porque, no meu modo de entender, a crise do modelo neoliberal com a potência imperialista decadente radicaliza todos os aspectos nefastos. Então, quando a gente vê Gaza, diz como é que os Estados Unidos podem dar aval a um extermínio? Olha o que está acontecendo. Sim. Quando vê a crise da Ucrânia com a guerra de procuração, quando você vê a crise da Europa, quando você vê a retaliação, e principalmente aí tem um problema de fundo. Quando você vê Big Techs misturado com o sistema financeiro, com a indústria bélica e as petroleiras, é esse núcleo que sustenta o Trump. E aí essa extrema-direita, que é Trump e Milley, eles governam na base do caos. Cria o caos, cria o espetáculo. Não tem amor à verdade, à racionalidade, que eu nem. Quanto pior, melhor. É o caos administrando o caos. A gente produz o caos, depois diminui o caos, ou então aprofunda o caos. Então nós vamos viver uma situação muito delicada. Por que eu coloco esse problema? Se nós da esquerda não adotarmos uma tática para deslegitimar o bolsonarismo, ele está sofrendo derrota, mas não está extinto. Tem que ser deslegitimado. Nós temos que mostrar o que ele representa, o que ele é, como agora em relação à soberania nacional, com relação à questão dos direitos sociais, como em relação à ideologia da prosperidade, porque eles trabalham com o tripé: caos, medo e violência. Sim, é a teoria do louco, né? Do louco. Mas essa é a produção do sistema capitalista nessa crise. Não é outro caminho. Por quê? Porque a democracia liberal enfeitada está disfuncional. Aí vem uma negação da democracia liberal pelo lado desse tipo de fascismo. Porque o fascismo sempre foi nacional. O fascismo aqui no Brasil é entreguista. Porque o Bolsonaro é entreguista. E aí tem um problema mais grave para nós. A formação do capitalismo brasileiro sempre foi dependente dos Estados Unidos. Olha 30, olha Getúlio, olha Juscelino, olha o golpe de 64. Então há um setor da burguesia brasileira que é dependente. O agro, a grande mídia corporativa, o setor de serviço, o setor financeiro, por incrível que pareça, é o que tem mais um pouco de autonomia, que tem os grandes bancos aqui. Então eu acho que eles estão pescando em alguma área para sobreviver. E tudo indica que essa disputa que se abriu com o tarifaço, essa guerra do tarifaço vai ter continuidade, e nós temos que estar preparados para que 2026 será uma eleição radicalizada, e nós vamos ver em 2026 o que a gente viu. Eu era jovem, era criança, com a eleição entre 62 e 64. Mas calma. O BAD, o Zaide e todo o escambau. Quarta frota aqui no Atlântico. Mas calma, senão a gente pula o roteiro, que a gente quer 2026 no segundo bloco. Vou fazer... Já que há um consenso de que houve um equívoco, um cálculo político equivocado do clã Bolsonaro, eu queria provocar os dois. Vou começar com o Paulo.
queria provocar vocês sobre a reação do governo Lula. O governo soube aproveitar essa brecha que o governo estava no meio de uma disputa da agenda econômica com o Congresso e de repente surgiu essa história do tarifaço e a sanção a um poder independente brasileiro, né, o judiciário. O governo Lula soube aproveitar essa brecha provocada pelos bolsonaristas. Sai o Lula vitorioso dessa questão, Paulo? Acredito que sim, acredito que sai o Lula, sai muito mais o governo e a coalizão que leva a eleição do Lula em 2022, né? Acho que o Lula fez um excelente papel de bancar, né, essa disputa da soberania brasileira, de trazer esse discurso e voltar a disputar a ideia de nação, de patriotismo, de defesa dos interesses nacionais, né, que, bem pontuado pelo Genuíno, apesar de entreguista, né, dessa extrema-direita, ela vem desde 2015, 2016, trazendo consigo, defendendo, né, uma pretensa agenda de nacionalismo, de patriotismo, o que foi agora, de certo modo, desvendado, né? Acho que tem um ponto importante para além, né, dessa disputa político-ideológica, vamos dizer assim, que o presidente Lula banca. A articulação e o trabalho do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do nosso ministro de Relações Internacionais, o Mauro Vieira, né, fazendo uma articulação que, no final das contas, traz, e o Lula referenda com o seu discurso duro, né, e de certo modo, de exaltação dessa vitória dentro do que é possível do governo brasileiro em relação ao americano, que é basicamente você não taxar quase nada do que importa, né? Vamos falar a verdade, essa é a grande... Anti-taxação. Exato, quase nada do que importa foi taxado. Então isso é importante e, claro, já, né, traz então um novo cenário na minha leitura, um novo cenário de disputa sobre quem efetivamente está defendendo os interesses da nação, quem efetivamente está defendendo os interesses dos brasileiros e brasileiras, e, consequentemente, isso vai ter agora reflexo nesse segundo semestre, que vocês sabem vai ser começa oficialmente, né, começa amanhã, mas na verdade o que a agenda mesmo se estabelece a partir de segunda-feira, que é a questão da reforma, né, do imposto de renda, essa disputa que ainda não está concluída, porque nós sabemos que o primeiro ponto, que de certo modo, no primeiro momento é o mais importante, que é a isenção para quem ganha até R$5.000, o governo já caminha para a vitória, inclusive com o indicativo, né, do Arthur Lira, que estava tentando... O Lira queria R$7.000, de repente. Nossa, exato. De repente, defensor dos trabalhadores, exato, né? Mas vem agora o segundo momento, que é defender quem ganha mais, né, e tentar diminuir essa taxação, que não é nada demais se a gente comparar com países europeus, inclusive com os Estados Unidos, né? Então esse é um desses elementos que provavelmente vai ocupar boa parte da agenda e que é fundamental, inclusive, para as eleições do ano que vem, né? Efetivamente, uma aprovação dessa reforma leva, consequentemente, um crescimento, que também, né, a gente já conversou sobre isso aqui, um crescimento da aprovação e um entendimento da população de que esse governo defende os interesses e traz uma melhora de vida substantiva à população, saindo daquela impressão que está muito presente na opinião pública, nesses 2 primeiros anos de governo, que era, na verdade, esse governo não faz nada mais do que obrigação, né? Essa era a sensação que se tinha na opinião pública, como, né, se, na verdade, as coisas não param no mesmo lugar, né? A história vai e volta, então como se o governo tivesse pego o Brasil numa situação em 2023, aquela deixada lá atrás quando a Dilma sofre. Exato. Né? E você E acha que o governo sai vitorioso? Olha, o Brasil coleciona oportunidades, farsas e tragédias. Eu poderia analisar ao longo da história do Brasil. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque 3 coisas se juntaram pela famosa lei da luta de classe: a questão nacional, a questão democrática, com o julgamento dos golpistas, e a questão social. Não é por acaso que essa crise começa com a justiça tributária do IOF e aquela votação escandalosa no Congresso. Aí ela é escalada com o tarifaço.
Então, esses 3 eixos compõem a história desse país. Getúlio, Jango, golpe, ditadura, transição, etc, etc. Pois bem, o Lula, ele tem aquilo que o Maquiavel fala, a virtude e a sorte, a virtude e a fortuna. Então apareceu na mesa dele uma grande oportunidade. E no fundamental ele tem se posicionado corretamente. Agora, como é uma disputa política mais complexa, mais acirrada, não é meramente conjuntural, ela é estratégica, pessoal. Vamos deixar claro, o mundo está sendo governado por uma hegemonia americana do imperialismo em decadência. Só que esse imperialismo em decadência tem armas, sistema financeiro e big techs. Tem força. Uhum. E eles procuram desestabilizar o multilateralismo para criar a hegemonia americana. Isso vai dar errado. Agora, o estrago que isso pode provocar vai ser muito grande. O meio do caminho, no né, meu modo de Genuíno? entender, eu acho que o governo Lula agiu correto, mas eu acho que precisa maior consistência nesse processo. Primeiro, tem que ter uma organização política popular, democrática, para sustentar isso. Segundo, as ruas têm que falar, além da mídia e do Congresso Nacional. Terceiro, nós temos que consolidar a ideia de uma aliança política. O Lula deve constituir uma mesa política para conversa política. Eu acho que aliança eleitoral você faz. Agora, aliança política é algo mais complexo, que falta ao Brasil. Uhum. E eu acho que está faltando ao governo, algo que a gente já via, um núcleo político capaz de pensar alto sobre a estratégia. Nós estamos diante de um problema estratégico, profundo. Porque é o seguinte, qual é a posição do imperialismo? O Brasil não pode ter a veleidade de ser uma grande potência com influência no mundo e na América Latina. Portanto, ele tem que se recolher. Essa disputa do tarifaço e do Bolsonaro, pessoal, é disputa de poder político. Sim. O imperialista está fazendo uma disputa de poder político na América Latina. E o Brasil, com seu potencial, com as suas relações e participando dos BRICS, é uma ameaça. Portanto, nós estamos diante de um problema estratégico que precisa ser analisado. Vai envolver uma tática diversificada, negocia e bate. Eu acho que o Lula está aprendendo algo que ele já tinha desde o início. Não basta só dialogar. O diálogo é importante, mas tem que bater, tem que levantar o sarrafo. Na crise que nós estamos vendo com esse imperialista aí, Mas eu acho a que direita não vai ser derrotada só com flores. tem uma. Tem que ter algum enfrentamento político. Mas E tem eu uma- acho que está na hora da gente escalar esse enfrentamento político popular. E principalmente fazer uma disputa de corações e mente para o que está em jogo. O Brasil está diante de uma encruzilhada de um projeto estratégico para o futuro. Tem uma questão que eu acho que nem se eu me estender eu vou acabar até furando nosso roteiro aqui, né, Nath? Mas que eu acho que uma dificuldade do imperialismo se impor agora é, primeiro, a falta de sofisticação do líder dos Estados Unidos. O Donald Trump é um trator, mas não é alguém que reflete muito sobre seus passos. E acho que na América do Sul hoje tem 2 políticos de especial forma que dificultam a ascensão a influência do império aqui, que é o Petro na Colômbia e o Lula no Brasil. Os dois políticos terceiro. muito articulados. Tem mais 2. Quem? México Ah, tá. Na América do Sul México- tava falando, mas a Sheinbaum, sem e dúvida. Maduro. E o Maduro. Eu claro. acho que o Lula deveria restabelecer as relações políticas com o Com a Maduro. Com a Venezuela. Com a né? Venezuela. Sim. Aceitando a Venezuela nos BRICS, porque é a maior reserva de petróleo e gás. A questão é geopolítica. Essa questão geopolítica, o Brasil é protagonista. Porque o Brasil não tem conflito de fronteira. O Brasil não tem crise com os demais países. Os nossos interesses são complementares e nós devíamos ser mais ofensivos nessa questão. O Itamaraty tem que sair da neutralidade, está sendo bom agora. A diplomacia não pode ser neutra com ilusão na Comunidade Econômica Europeia. Nós temos que ser inflexão para os BRICS, inflexão para a integração latino-americana. Então, no meu modo de entender, nós estamos diante de uma possibilidade de consolidar um projeto nacional, democrático e socialmente justo no país. Ecologicamente equilibrado, diversificado, e eu acho que esse é o problema que está posto. E no meu modo de entender, nós temos que ter uma estratégia mais refinada. A liderança do Lula é um ativo muito grande. Agora, esse ativo sozinho não basta.
Eu acho que tem que ter uma frente de esquerda, o PT tem que ser a ala esquerda do governo, o braço esquerdo do Lula, não o braço direito, e tem que haver uma articulação não institucional, porque a institucionalidade brasileira está capturada pela oligarquização, pelas emendas individuais, pela corrupção, pelo fundo partidário, fundo eleitoral e papel dos mandatos parlamentares. Se a gente não mudar essa institucionalidade, nós não vamos ter força para fazer esse enfrentamento democrático. Antes de você passar para a próxima pergunta, a gente recebeu um bom dia daqui de Manaus. 33 graus agora em Manaus, aqui em São Paulo a gente tá com 15, viu? E um Santa Teresa Rio de Janeiro presente pelo YouTube, gente. Presente estamos nós com essas presenças maravilhosas dos ouvintes, das ouvintes e espectadores. Um abraço do 3x4. Mandem Vamos lá, perguntas, Igor. estamos aqui, né, Nara Lacerda? isso. Paulo, fazer uma retrospectiva, pensar um pouco como se deu esse racha da direita. O Eduardo Bolsonaro foge do Brasil, 18 de março, e começa a sua empreitada lá nos Estados Unidos. Então ele vai para os Estados Unidos, foge. Lá ele precisa de um argumento para ter validade política, para continuar tendo uma vitrine, um motivo para aparecer. E ele elege então que será uma luta por uma aliança da extrema direita, uma luta internacional por uma aliança da extrema direita, mas focada na anistia do pai, que nem julgado foi ainda. Desde então passa a anunciar nas redes sociais, tem se reunido com agentes, com representantes, interlocutores do governo dos Estados Unidos, que frequentou o Salão Oval, que frequentou o Pentágono, que se encontrou com parlamentares e passa a publicizar isso de forma farta nas redes sociais. Desde o princípio, há uma dificuldade da extrema-direita de comprar esse discurso. Extrema-direita das bandeiras brasileiras em tudo que é manifestação, camisa do Brasil. Pois bem, chega o anúncio do tarifaço. Tarcísio de Freitas corre para fazer a defesa e recua. Apanha de todos os lados, porque está indo contra o PIB paulista. PIB paulista, o Estadão, a Veja, a Folha puxam a orelha do Tarcísio e falam: olha, você não pode ser só um apêndice dele, você tem que respeitar os 400 aqui. O Tarcísio recua, o Caiado recua, o Ratinho Júnior recua, e surpreendentemente, o Nicolas Ferreira, que talvez seja a figura jovem com maior ascensão dentro do bolsonarismo, também recua. O que a gente vê é o Zema, que o dragão que passar ele vai montar, porque o cara tá lá atrás com 4% das intenções de voto nas pesquisas. Então o Zema muito próximo e o Cláudio Castro muito próximo dos bolsonaristas. E aquela turma da primeira fileira, Carlos Jordi, os deputados ali, o Gustavo Gayer, Zucco. Então há um racha na extrema-direita. Para onde você acha que esse racha... Os tocloditas. Exato. Hoje, para onde você acha que vai esse racha da extrema-direita? O que pode provocar esse racha da extrema-direita, Paulo? Bom, vamos lá. O que me parece muito comum, né, na extrema-direita desde que ela se consolidou como, né, uma via significativa eleitoral. Eles fazem, isso faz parte, inclusive, até da dinâmica deles, eles fazem as disputas com uma lógica de mercado, uma lógica de startup, onde eles se matam em praça pública mesmo, cobram fidelidade, ao mesmo tempo que atacam e tentam diminuir o outro, e eles vão fazendo essa disputa para ter o protagonismo dentro desse campo, tá? Acho que um exemplo bom do que aconteceu isso foi aqui em São Paulo ano passado, com a disputa entre Nunes e Marçal, né? Eles se esbofetearam, Marçal vem ali com uma possibilidade de representar, e eles transformaram o primeiro turno das eleições municipais de São Paulo basicamente numa primária da direita para ver quem ia enfrentar o Boulos no segundo turno. No final das contas, a gente teve praticamente um turno só dessa eleição. Isso deles é normal. E eles se afetam um pouco com isso. A tendência é que, no final das contas, quando se chega no afunilamento para as eleições e se decide, por exemplo, quem vai ser o candidato à presidência, eles vão apoiar. Eles apoiam, porque para eles, e eles deixam isso muito claro, antes de tudo, o principal é derrotar
o outro campo antagônico, é derrotar a esquerda, é derrotar o petismo. Então, eles vão sempre para este caminho. Alguém, para citar um caso mais ou menos, né, algumas nuances que a gente pode ver, o que acontece? Se, como propõe, né, e eu concordo com o José Genuíno, essa proposta de deslegitimação da extrema-direita aumentar e vier a ser bem sucedida, abre-se um espaço na disputa, né, política brasileira para um novo grupo, um novo, né, ponto nodal aí, ocupar esse espaço, que poderia vir a ser, principalmente por algum desses elementos que o Genuíno pontua, da capacidade de manipulação, de influência que o Congresso brasileiro tem hoje, muito por causa de abocanhar aí 20% do orçamento. É possível, Marcos Nobre inclusive escreveu um artigo sobre isso na Piauí uns meses atrás, né, quando ele chama uma ala do Centrão mais ambiciosa, ele vai falar que é o Centrão sem medo, né? É possível que se venha essa articulação, que começa a haver uma possibilidade real de ampliar o seu espaço e quem sabe até se arriscar governamentalmente. Nesse processo você tem o quê? O Ratinho Júnior muito interessado nesse processo, né? Que vai bater ali de frente no primeiro momento com a capacidade de representação e de influência na política brasileira de um governador do Paraná, que, como nós sabemos, é muito baixo. Né? Mas que pode se iniciar um processo, uma vez que ele não é mais candidato à reeleição, provavelmente ele vem para o Senado, provavelmente ele se elege como senador, ele entra na agenda nacional para então disputar, né, passar a disputar uma agenda ali, uma agenda de uma nova direita, vamos dizer, né, como alguns gostam de dizer, uma nova direita democrática que, por um lado, tende a tentar isolar e esvaziar a extrema-direita, mas por outro lado está sempre fazendo um aceno, sempre flertando, sempre jogando algumas coisas. Isso o Ricardo Nunes demonstrou aqui em São Paulo também, né? Por um determinado momento dá uma afastada ali do Bolsonaro, mas volte e meia outra vinha com algum pânico moral contra o Guilherme Boulos e contra as agendas progressistas, né? Sempre com aquela coisa da escola que ele sempre fala, não esqueci o nome agora, a ideologia de gênero, sempre vai roubar tua casa, essas bobagens de sempre, mas que ainda funciona, principalmente porque estamos num momento em que a política brasileira, não só a brasileira, mas em boa parte das democracias, estamos deslocados boa parte do nosso debate político para um debate moral, um debate de medo, um debate, né, de pânico contra o outro adversário e que gera todo esse caos, na política econômica. Então, nesse sentido, voltando inclusive a algumas coisas que o Genuíno já apontou, entra-se então nessa disputa efetivamente, inclusive sobre a democracia. Por quê? Porque toda essa extrema-direita, ela tem a sua limitação e, em algum sentido, um nível de frustração, inclusive eleitoral, exatamente nos freios e nos impeditivos que uma democracia coloca a essa agenda destruidora e potencialmente totalizante e autoritária que eles trazem, né? A realidade que aparece é essa. Então, e aí nós podemos concluir o seguinte, né? Na minha leitura, eles continuam sendo politicamente relevantes, inclusive eleitoralmente nesse primeiro momento, vão continuar tensionando e as tentativas de golpe ou de esgarçamento e de ataques à própria democracia tendem a continuar nesse processo até que se consiga, não só numa conjuntura nacional, mas também internacional, de paulatina exclusão da extrema-direita da democracia, porque não é o lugar dela. Não é mesmo. Uma democracia saudável precisa que essa que os autoritários estejam fora. A Nara estava lembrando hoje de manhã de uma fala do Zema, dizendo que o Eduardo Bolsonaro causou um problema para a extrema-direita. Eu sempre fico imaginando, Nara, quando chegam as notícias, eu imagino eles encerrados numa sala ali, eles olhando assim, falando, e a gente vai ter que defender esse moleque agora. Ai, que desespero! Mas o problema a gente tem que ir pro intervalo, não me matem. Voltamos. Não, é que as anormalidades estão virando normais. Exato. E o capitalismo imperial não tem mais formalidade nem ritual. Tudo é escancarado.
Porque a democracia do virtual, do embelezamento, está morrendo. Aí vem a radicalização do espetáculo. E esse é um problema que cola com essa maneira do bolsonarismo fazer política. E aí vamos discutir que há duas vertentes desse processo para defender a ordem. A velha direita neoliberal e a extrema direita. Agora, a tendência não é para o fortalecimento da direita liberal, neoliberal. Ou é a extrema direita, ou a esquerda apresenta um projeto alternativo de disputa. Esse é o dilema que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. Depois dessa, sobe o som, Fabinho, vai ficar chiquérrimo. Bom, a gente tem um convite para fazer para você que está nos ouvindo. Se você quer ter acesso a uma cobertura jornalística de qualidade, popular, que leve em consideração as demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros, assine a newsletter do Brasil de Fato, nosso boletim semanal. Você vai receber em primeira mão no seu e-mail análises críticas profundas e conteúdos exclusivos do PDF. Vai lá em brasildefato.com.br/boletim, a inscrição é de graça. O link também está disponível na descrição desse episódio e no QR Code disponível aqui na nossa tela. Voltamos ao vivo a partir de agora com o nosso debate aqui no podcast 3x4. Estamos muito bem acompanhados, eu estou muito bem acompanhado, o Igor está muito bem acompanhado de José Genuíno, liderança histórica da esquerda brasileira, comentarista fixo do nosso podcast, e do cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Roberto de Souza, que atua também como pesquisador do Instituto Democracia em Xeque. E agora a gente vai entrar num assunto que eu particularmente considero a atrapalhada mais gostosa da semana. A prisão de Carla Zambelli na Itália, local em que ela tinha dito que a figura dela se tornava intocável pelo simples ato geográfico de estar neste país. O que é que a prisão, Paulo, da Carla Zambelli influencia nesse racha da extrema-direita? Sinaliza uma desorganização, aponta para a reacomodação de alianças? Como é que você vê esse acontecimento da semana, que quase desapareceu depois do tarifaço, mas acabou de acontecer, né? Parece que tem meses. Foi no começo da semana. Sem dúvida. Bom, a minha leitura do caso da Carla Zambelli é que ela só é mais um peixe pequeno que cai nesse processo, tá? Ela vai ser abandonada mesmo pelo grande núcleo, né? Até algumas coisas da internet, algumas piadas, né? Que mais uma vez a Carla Zambelli tira o foco do Bolsonaro, tal como ela fez na eleição, inclusive apontando né, um revólver pro Luan e pro Reinaldo, duas pessoas que eu conheço. No meio da rua. Exato. À luz do dia. Exato. Então, assim, ela tende a ser esquecida. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E até porque, né, como eu estou trazendo muito aqui, uma das características da extrema-direita é um individualismo radical. Sim. Né? Então, ela não tem nenhum problema em abandonar aqueles que se tornam problema para elas. Né? É bom, inclusive, o senhor Jair prestar um pouco atenção disso, na medida também que ele pode vir a ser cada vez mais esquecido, né? Então, sinceramente, eu não vejo muita relevância nesse momento, né? Inclusive pelas agendas que nós estamos, a do Tarifácio e outras mais que vão tomar conta do noticiário. Ela vai virar quase uma coisa de coluna social, né? A Zambelli volta para o Brasil ou não, vai ficar presa na Itália, como que vai ser? Então vai ser um acompanhamento nesse processo, e aí algumas pessoas vão se divertir, outras vão criticar, e oportunamente ela pode aparecer aí como uma justificativa na extrema-direita para bater no Supremo Tribunal Federal, mas nada mais do que isso. É mais um símbolo de decadência, né? O que você acha, Genuíno? Olha, esta semana é rica em fatos escabrosos e pitorescos. Primeiro, teve o pensamento digitalizado. Segundo, teve a definição de um cenário para prender ministro supremo feito dentro de uma escola militar, no caso do Rio Grande do Sul. Teve a prisão da Zambelli. Teve as atrocidades contra a soberania nacional do Eduardo Bolsonaro. E o senhor está esquecendo um ex-presidente de tornozeleira eletrônica. E teremos mais fatos. E tudo isso vai se revelando, essa turma
tinha uma visão medíocre, vamos dizer assim, espetacular, sem limite. Então, eu acho que isso aí vai facilitar a gente a deslegitimar. Eu acho que o importante é a gente não fulanizar para não dar muito ódio. Tá. Mostrar esse time. De onde nasceu o Zambelli? Das manifestações na Paulista. Que ela era uma das lideranças. O MBL, que quer ser partido. Isso. Várias lideranças produziram aí, para dar o golpe. No meu modo de entender, nós estamos diante de um golpe continuado. A minha visão é o seguinte, o golpe de 2016, ele está aberto. Nós não fechamos essa questão, está aberto. Os interesses econômicos, os interesses políticos, os interesses geopolíticos estão em aberto. Nós vamos encerrar isso sendo vitorioso em 2026 ou não? Porque o que está por trás dessa movimentação toda? Quando o Lula estava nas cordas do ringue, eles diziam o quê? Vamos sangrar o Lula para ele não ser eleito e a gente produz o menino que é o Tarcísio bolsonarista. O que eles querem com isso? Terminar as privatizações. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica e Correio. 2. Tetos constitucionais da saúde, educação e salário mínimo. 3. Reforma administrativa. 4. Sair, enfraquecer os BRICS. 5. Criar uma espécie de legitimidade política para que o Brasil, em vez de integrar o multilateralismo via BRIC, faça a integração com os Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu acho que a situação saiu do controle. Abriu-se uma janela de oportunidade. No meu modo de entender, eu acho que esses fatos vão facilitar a deslegitimação do bolsonarismo. Olha o que essa gente é. Imagine o país sendo governado por eles. Queriam matar ministro. Imagine o cidadão comum. Eu acho que dá para a gente mostrar o caráter nefasto dessa classe dominante que apoiou o Bolsonaro. Vamos deixar claro. O agro apoiou o Bolsonaro. O sistema financeiro apoiou o Bolsonaro. Inclusive agora, depois de tudo que aconteceu, nós temos que mostrar isso. Até para poder a gente fazer uma linha divisória com a mídia comercial. A maneira que a mídia comercial está cobrindo essa crise é meia um pé lá e um pé aqui. O Lula exagerou, o Lula devia ter dado importância à relação com os Estados Unidos, não dá para ir para o confronto. Esse é o discurso dessa mídia conservadora, monopolista. Não, Não, e mais, né, assim, desculpa, só fazendo... Se a gente pegar a mídia nessas 2 últimas semanas, até ela foi pega de surpresa com o resultado, porque ela tava do tipo, beleza, já acabou já acabou, vamos lá conversar e vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque o grande problema é que o sistema dominante no mundo, hegemonizado pelos Estados Unidos, não aceita um governo progressista de centro-esquerda como é o governo Lula. Mesmo com as ambiguidades, com os problemas, não suporta. Eles querem passar a motosserra nesses pontos que eu falei aqui. E tem outra questão também, que eu acho que é importante a gente deixar explícito. Para a mídia brasileira, não é interessante o poder que as Big Techs têm adquirido na comunicação nacional. Não é nada interessante. Então, esse lá e cá é porque eles realmente estão lá e cá nas pautas, né? Tem contradição entre o sistema financeiro brasileiro e o sistema financeiro americano. Mas eu acho tem contradição dentro das Big Techs. Acho que tem uma questão também que acho que dificulta a grande mídia, que ela aprendeu a construir uma narrativa, ela aprendeu a ser o partido da ordem. E ela aprendeu, e ela durante o período tucano no comando do país, era mais fácil a previsibilidade dos gestos, sentar para jantar, para almoçar. Acabou. A extrema-direita ela é tosca. Para além disso, não tem cerimônia, não tem ritual. A democracia precisa é imprevisível. É imprevisível, Genuíno. É imprevisível. Então você não consegue entender o próximo gesto. Agora eu tenho uma. Aí fica a pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante pra gente, já caminhando pro finalzinho, fechar um pouco o nosso debate. Vou começar com o Paulo, que o Genuíno acabou de falar, depois vem para o Genuíno, porque é para os dois. Como a esquerda deve se posicionar no meio dessa crise de identidade da extrema-direita, desse caos, dessa clareza que a gente tem cada vez mais de que eles estão colocando em prática a teoria do louco mesmo, né? E a gente não precisa nem relembrar como Nixon terminou depois de colocar isso em prática, né? A guerra do Vietnã, para a imagem, o que isso tudo trouxe, mas eles estão trucando.
o que a gente faz? É. Real. A pergunta Agora de ficou ouro, o Lula fácil, tá hein? ouvindo. Agora Lula e o ficou Alckmin fácil. ouvindo. Bom, é muito difícil, né? Todo esse processo agora eu acho que o primeiro ponto, vamos ser objetivo aqui, né? E não enrolar até porque tá acabando o programa. Primeiro ponto é uma rearticulação e um reordenamento das próprias disputas internas, né? Existem diversos grupos, né? Eu abordei bastante isso num longo curso que eu dei lá no Centro de Pesquisa de Formação no SESC, chamado Brasil em Disputa, inclusive mostrando esses diversos grupos que estão no tabuleiro, né? Então, num primeiro momento, a gente tem o agronegócio muito alinhado com a extrema-direita, mas ele não é um bloco absurdamente fechado. Sim. E nem fiel, enquanto o dinheiro tá vindo, né? Tem uma parte que né? A gente tem dois agros ali muito claros, tem uma parte que é muito fiel, né? Sim. Inclusive se manifestou de forma muito fidelizada agora. E tem outra que não é. Então, precisa se fazer uma disputa por esse. Precisa se fazer uma nova disputa relativa às questões relacionadas a liberdades, né, que vão afetar diretamente a questão desse bloco político chamado evangélicos no Brasil, né, porque eles são boa parte deles é uma base de sustentação significativa a partir do pânico moral. Né? Então, de trazer uma autonomia, as questões relacionadas à liberdade é que uma liberdade se vale a religiosa para você, vale as outras liberdades que vocês se questionam, né? Numa sociedade, e de que talvez esse também não seja a grande questão para orientar a nossa existência, porque vocês estão ganhando uma certa razão de estar certo, de influenciar no corpo dos outros, mas vocês estão perdendo qualidade de vida, vocês estão perdendo em autonomia e em outros elementos. Então, esse tem um grupo. Nós temos, por exemplo, que rever, por exemplo, toda a nossa questão, né, em suma, trazendo também para a questão do meio urbano, né, onde está serviços e industrial, do que esses grupos, né, essas elites têm de interesses, do que pode ser articulado e do que precisa ser disputado com eles também, para, em síntese, né, trazendo dessa dinâmica, que não é uma dinâmica só econômica, é uma dinâmica cultural, entre campo e cidade, né, também trazer para um interesse nacional mais amplo, que o campo progressista possa trazer, e isso necessariamente, como lembrou o Zé Genuíno durante todo o programa, passa por mais democracia. E a democracia leva necessariamente a mais inclusão e redução de desigualdades e participação de maior diversidade no espaço público. Esse é o grande desafio. E para isso também, como já apontou o Genuíno, acho importante nós trazermos, sair do campo da disputa pura político-eleitoral partidária. Né? Nós precisamos rever, eu acho, né, essa relação do campo progressista com os movimentos sociais, entendendo os movimentos sociais não simplesmente como aqueles que apresentam demandas, mas também um espaço de debate e reflexão de uma agenda mais geral e de um espaço de emergência de novas lideranças políticas, que também é um dos nossos grandes desafios, né? Poucos falam pelo campo progressista hoje, e isso é um problema. Porque ficamos dependentes sempre o quê? Do que o Lula fala, do que o Lula orienta, né? Ficamos, e na própria institucionalidade geram esses buracos sobre, né, a falta de representantes, como aqueles representantes históricos como o Genuíno fazia parte, daquele PT formado ali dos anos 80, que tem todos os elementos, né? O Genuíno sabe muito mais do que eu, que isso não é novidade no campo progressista. É dessas articulações que eu estou falando que surge o Partido dos Trabalhadores no final dos anos 70 e começo dos 80, uma articulação entre movimentos sociais, entre a academia interessada, entre grupos de interesse nas classes médias, inclusive em setores da burguesia, que traz uma diversidade de um partido, né, que consegue lideranças aí na nossa redemocratização nas últimas 4 décadas. Eu tenho autorização da nossa diretora, que é Camila Salmassi, para mais uma pergunta e uma resposta curta. É o tempo que temos, Genuíno. Queria, a partir dessa provocação do Paulo, como o senhor que já foi líder ali na Câmara, como após esse episódio se comporta a oposição ali, e é possível nesse cenário o governo conseguir trazer para si alguns, os partidos já estão, mas membros, vamos dizer assim,
os que não seguiram as orientações do partido não estão na base do governo, do Centrão. É possível o governo conseguir trazer mais votos, trazer mais parlamentares do Centrão? Olha, em primeiro lugar, o Brasil tem que conquistar um prestígio internacional se ele passar pelo fio da navalha de enfrentar o imperialismo, viabilizando um julgamento democrático dos golpistas. É o primeiro país que vai construir a experiência mundial de enfrentar o fascismo nas regras da democracia. Segundo, tem que ter um programa que atenda às reivindicações do povo. Jornada, salário mínimo, saúde, educação, reforma agrária, microcrédito, etc., para melhorar a vida do povo. Terceiro, nós temos que criar uma vontade política capaz de se mobilizar. Vontade política, você constrói um embrião de poder. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que ter um núcleo à esquerda e tem que ter uma aliança eleitoral ao centro. Para, numa engenharia política, você combinar ruas e governo, governo e ruas. Se nós não fizermos essa combinação, nós não podemos só negociar com o Congresso. Nós temos que negociar com o Congresso, mas tem que negociar com o povo, com as ruas. E aí entra a pauta popular, que isso é fundamental. Você tem que ter uma mobilização política. E eu acho que, nesse sentido, os partidos de esquerda, inclusive o meu, tem um papel fundamental de fazer essa mobilização, de fazer essas articulações. O meu ideal é que a gente tenha um núcleo à esquerda para viabilizar alianças ao centro, com base numa plataforma. Nós não podemos aceitar. A plataforma de 2022 era muito simbolizada pela derrota do Bolsonaro. A plataforma de 2026 vai ser uma plataforma que vai ter que dar conta da luta nacional, da luta democrática. Nós não estamos ainda avaliando as consequências do julgamento e da prisão de Bolsonaro e Eticateva. E a questão social, porque a vida do povo está ruim, tem que melhorar. Tem que melhorar, a vida está precarizada. Então, no meu modo de entender, é um desafio múltiplo, que nós temos que trabalhar como se fosse uma orquestra e que você tem que tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Nós não temos outro caminho. Essa é a imposição da famosa lei da luta de classe do nosso país. Por mim, cara, a gente começava uma campanha de marketing de soberania agora, com suco de laranja, cafezinho de símbolo, toda a família brasileira com acesso a suco de laranja de qualidade, cafezinho, e aí a gente provava pro mundo que dá pra gente passar pelo tarifaço. Tinha que fazer aquele comercial que a China fez ontem do cafezinho, você Boa. viu? 2 xícaras de cafezinho se comunicando entre si. E já fizemos A na embaixada da década China. de 10, A década embaixada de da 20, China, pô, claro, vamos provar que a gente dá conta. Mas enfim, gente, me passei aqui, a gente tem que ir de dica cultural. Esse é um daqueles assuntos, Igor, numa dessas reuniões a gente tem que falar, olha, quando o assunto for muito intenso, a gente tem que poder fazer 2 horas. 2 horas. Não, 2 horas, tipo assim, a gente decide, vamos, olha pra câmera e fala, vamos de 2 horas hoje? Vamos. E aí vai. Mas enfim... Paulo, o que você trouxe para nos recomendar em meio a tempos tão bizarros de dica cultural? Tá ótimo. Eu trouxe um livro de uma cientista política albanesa que dá aula em Londres, chamada Livre, né? Virando adulta no fim da história, né? Ela chama Lea Ypi. E é um livro muito interessante porque ela nasce em 1980, né? Ali, tá na tela ali. Ela nasce em 1980, então ela acompanha, né, o período ali final do Ródia, né? Até o processo que vai gerar a Guerra Civil ali em 1997, né? Na transição para o capitalismo. É muito interessante porque a Lea Ypi, ela é uma marxista, né? Ela faz uma leitura autobiográfica desse livro, foi escrito durante a pandemia, sobre, né, os problemas do socialismo, principalmente do seu fim ali na Albânia, mas sem, né, abandonar as expectativas de uma sociedade mais igualitária e mostrando também que a proposta sedutora do capitalismo nunca foi grande coisa, né, para ela que estava acompanhando ali já na adolescência e que pega muita gente de surpresa, né, porque é o velho paradoxo de muitos dos pais das ex-repúblicas socialistas que é, olha, nós queríamos mais liberdade, mas nós não queríamos esse capitalismo selvagem junto, né, então
sempre fica essa frustração que leva a uma certa melancolia, no caso deles, um trauma ainda da Guerra Civil, mas é um livro muito, muito interessante, muito, muito afetivo, e eu indico ele bastante. Esse é um livro muito legal. Eu me emocionei vendo essa capa e essa frase virando adulto no fim da história. Acho que nós três aqui nos identificamos muito com essa frase, né? Genuíno já tem experiência de sobra, já era adulto quando o fim da história começou, mas incrível, incrível. A capa é belíssima. Narita, só falar aqui. Temos muitos comentários. Ai, que hoje. chique! Do Instagram, eu vou trazer aqui o comentário do Pericles, viu, Genuíno? Temos que pressionar a cassação do Bananinha. O Bananinha, pra quem não sabe, é o Eduardo Bolsonaro, apelidado assim pela própria direita, né? Salvo engano, acho que foi a turma do MBL que apelidou ele dessa forma. A Adélia Silvia diz, grande Genuíno, concordo totalmente com ele. O Paulo já... Não, isso foi uma... O Boulos, é verdade. Não, foi a ex-namorada dele. Aquela menina que mora nos Estados Unidos agora, né? Gente, é não verdade. foi... Ai... eu não sabia dessa. A Adélia Silva que te elogiou da Chapada da Diamantina nos assistindo aqui, muito viu? Obrigado, Adélia. Vai lá, Nara. Vamos lá, então. Genuíno, o que você trouxe de recomendação pra gente? Eu tô muito feliz com esses comentários, Olha, gente. Vamos lá. Tem um livro que eu achei muito interessante que faz uma análise do papel da tecnocracia, das redes sociais com o surgimento do principal partido que orienta a extrema-direita, que é o Brasil Paralelo. De como se articularam entidades, movimentos, jornalistas nessa rede que se construiu no país, principalmente em 2013, 2012, 2014, 2016, até chegar no que é hoje a disputa, de uma certa disputa hegemônica nas redes sociais, na relação com as Big Techs. É um trabalho interessante porque mostra que essa concepção da política, que vai no negacionismo, no espetáculo, que vai na questão da simbologia, produz uma espécie de negacionismo, é isso aí, de um conservadorismo tecnocrático, um conservadorismo e o Brasil Paralelo, desse Brasil Paralelo, que é, inclusive, o Brasil que foi organizado pelo o programa, o site Brasil Paralelo. Sim. E eu acho que é muito interessante esse companheiro que organizou esse livro. Ele é um estudioso do tema, e isso que nos surpreendeu, que vale a pena. E a outra sugestão, ontem, quando eu fui chamado para marcar a entrevista, eu estava saindo do cinema e assisti Uma Bela Vida, do Costa Gavras. Olha. Achei muito impressionante o filme e eu também estou fazendo essa sugestão. Legal. Vou fazer aqui... Tecnocracia, o Brasil Paralelo é o nome do livro. Vou fazer só, né, meu compromisso jornalístico com os fatos, tá, Paulo? Patrícia Leles, a jornalista, ex-namorada, chegou a fazer um BO por sofrer ameaças do Eduardo Bolsonaro e ela apelidou o deputado federal, filho do Jair, de Bananinha. É isso, para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada pelos comentários. Hoje a gente está chegando no finalzinho, a gente tem um comentário do Álvaro Travassos que eu adorei. Chama a juventude política do Rio de Janeiro pra luta. Olha, Genuíno, os corações e mentes, eu tô sentindo já uma diferença do início do ano pra cá. E eu vou fazer... Minha mãe tá assistindo ao vivo. Podcast. Vamos dar um beijo pra dona Filó, viu? Beijo, dona Filó! Mas a gente vai ter que encerrar o nosso podcast de hoje. Se fosse por nós, a gente ia passar aqui, olha, a tarde inteira conversando sobre as trapalhadas e o futuro da extrema-direita brasileira, porque o momento é, no mínimo, interessante. Mas vamos finalizar o nosso podcast. Interessante e surpreendente. Surpreendente. Agradecendo gigantemente o seu retorno, a sua presença genuína. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Sempre bom estar acompanhado e acompanhada de um mestre, enfim, entre os nossos comentaristas fixos. Militante de base agora. Nosso companheiro de luta, militante Paulo. De base. E obrigada de novo, Paulo, por estar aqui mais uma vez com a gente. É sempre bom te ouvir. Convite, foi um prazer ainda maior estar aqui com o José Genuíno e recuperado, né? Isso é o mais importante. Obrigada às ouvintes e aos ouvintes, às espectadoras e aos espectadores do podcast 3x4. Valeu demais. Manda o seu recado, viu? A gente precisa fazer comunicação popular com você aí do outro lado. E vamos para os créditos, senhor Fábio Balbini.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Fábio Balbini, identidade visual Rafael Canoda. No Brasil de Fato, coordenação de redes, Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV, Muniz e Ravena e direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem com mais podcast e mais política brasileira.